Boa tarde, professor. Boa tarde, alunos. Eu me chamo Ricardo. Daremos continuidade à aula sobre os termos da oração, sujeito, verbos e seus complementos modificadores. O objetivo da aula, o objetivo geral, compreender a ordem e função dos termos dentro de uma oração. Os objetivos específicos são explicar a respeito da oração e sua estrutura, esclarecer sobre os termos essenciais de uma oração, abordar a ordem direta e indireta dos termos dentro da oração. Sintaxe da oração. Sintaxe é a relação dos termos dispostos na estrutura. Frase é o enunciado com sentido completo, capaz de fazer uma comunicação. Na frase é facultativo o uso de verbo. Oração. Oração é o enunciado com sentido que se estrutura com base em um verbo. A oração, diferentemente da frase, ela se constitui com base em um verbo. Então, para ser oração, tem por necessidade de ter um verbo. Já na frase, não. A frase, uma simples palavra pode ser uma frase. Como, por exemplo, socorro. Quando eu grito essa palavra socorro, eu estou passando já ali uma mensagem, né? Portanto, se torna assim uma frase. Período é a oração composta por um ou mais verbos. Período com um verbo. A classificamos de período simples. Período com dois verbos ou mais. A classificamos como período composto. A seguinte frase: ele provou que supera limites. Se intercalarmos essa frase em ele provou, logo a gente se faz uma pergunta automática: provou o quê? Então, esse enunciado ele necessita de um complemento. E seu complemento se dá pelo predicativo, que é que superou limites, né? Então, essa frase só tem sentido se for completa. A frase com seus termos em conformidade. Se analisarmos a frase decorrida, como ela está escrita, ele provou que supera limites. Aí sim a gente estabelece uma ideia, né? A gente consegue ver a mensagem, a gente consegue interpretar a mensagem, a gente consegue receber, né, esta mensagem. Já se a gente intercalar os termos dessa oração, dessa frase, ela pode até se tornar uma oração, que, como já falei, oração é um enunciado com base em um verbo. Se eu falar ele provou, aí nós temos uma oração, mas não uma frase, tá? Análise sintática. A análise sintática só é possível de ser feita em um enunciado que contenha verbo. Então, a análise sintática só será possível se neste enunciado, né, se nesta frase tiver um verbo. Então, só acontecerá a análise sintática se tiver um verbo. Então, a análise sintática é feita baseada no verbo da oração. Então, como sabemos, o verbo é o foco, né? Ali é o pontapé inicial para fazermos essa análise. O foco da aula é em relação ao período simples. Então, período com um verbo. Não nos interessa frases sem verbos. Então, para fazer a análise, já foi dito que necessita de um verbo. Então, se não tem verbo, não é possível fazer essa análise sintática. Então, não nos interessa a frase sem verbos. Faz-se a pergunta ao verbo para descobrir o sujeito. Então, a base da análise sintática é fazer a pergunta com o que, quem, para quem. Então, essas perguntas, esses questionamentos são feitos em cima do verbo para assim descobrir o sujeito da oração. A análise sintática é um dos assuntos estudados na sintaxe.
parte da gramática encarregada de analisar a função das palavras em uma frase, com verbo. Então, a análise sintática é feita através da análise, né, da função das palavras, das classes de palavras. Então, aqui a gente vai estudar a função, né, a função das palavras. Termos da oração. Segue-se uma hierarquia. Então, para fazer essa análise, seguimos a seguinte hierarquia: termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Então, seguimos essa linha para que não nos perdamos ao fazer essa análise, certo? Os termos essenciais são sujeito e predicado. Então, constitui aí a base da oração. O sujeito e o predicado são a base da oração. Termos integrantes: complementos verbais, que é o objeto direto e indireto, predicativos do sujeito e do objeto, agente da passiva, complemento nominal. Eles completam a estrutura, então são responsáveis por completar a estrutura da frase. Termos acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, explicativo e vocativo. Eles ou esses são os que agregam valor à estrutura. Então são os responsáveis por agregar valor à estrutura da oração. Termos essenciais da oração. O sujeito é o termo cujo núcleo despreposicionado é responsável pela flexão de número do verbo. Então, flexionar em singular ou plural. Então, o sujeito é responsável por essa flexão. É a seguinte frase: a invenção do avião foi muito comemorada. Temos aí o verbo foi. Ao fazermos a pergunta a este verbo, quem foi, o que foi muito comemorado? Então, ao fazermos essa pergunta, o que foi muito comemorado, descobrimos automaticamente o sujeito, que é a invenção do avião. Tá aí o sujeito. E o núcleo desse sujeito é invenção, certo? Predicativo do sujeito segue-se ali do verbo até a palavra comemorada. Então, foi comemorado é o predicativo do sujeito. Na gramática, o predicado é um dos termos essenciais da oração, juntamente com o sujeito. Define-se o predicado como tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito, ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito, que é o termo com o qual o verbo concorda. Então, na gramática, o predicativo é responsável, é o termo da oração, certo? É responsável por agregar informação ao sujeito, certo? Classe do sujeito. Vai para o verbo a pergunta pelo sujeito, busca o sujeito. Então, a pergunta para fazermos essa análise vai para o verbo, e assim descobriremos o sujeito. Como? Fazendo as seguintes indagações, de acordo com o contexto do enunciado: quem, o que, qual, certo? Então fazemos essa pergunta ao verbo e assim descobrimos o sujeito da oração. Sujeito simples apresenta um núcleo. O que? Então vemos a seguinte frase: ocorreram deslizes no morro. Fazemos a seguinte pergunta ao verbo, que é ocorreram. Ocorreram o que? E assim descobriremos o sujeito, que é deslizes, certo? O sujeito composto apresenta dois ou mais núcleos. Tá aqui o verbo desta frase. Leremos a seguinte frase: pai e filho foram para a fortaleza. Então faremos a seguinte pergunta para o verbo, que é foram. Quem foram? Descobriremos o sujeito, que é pai e filho. Consequentemente, esse sujeito é um sujeito composto.
certo? Porque apresenta dois núcleos do sujeito. Sujeito oculto é aquele que é marcado pela flexão número pessoal do verbo. Falastes demais durante a reunião. Então, ao fazermos a pergunta ao verbo, que é falastes, descobriremos assim o seu sujeito. Quem falastes? Quem falaste? Então, o verbo ali está flexionado, certo? Na segunda pessoa do singular, que é o tu. Tu falastes. Então, assim descobriremos o seu sujeito, que é um sujeito oculto, certo? Sujeito inexistente. Oração sem sujeito. Ocorre quando há verbos impessoais na oração, certo? Que verbos impessoais são esses? Haver, no sentido de existir, ocorrer ou indicar tempo decorrido. Há divergências entre os escritores, certo? Então aí aparece o sujeito. Aí vemos, né, que o sujeito é inexistente, porque a gente não sabe que divergências são essas, com quais os escritores. Então aí um sujeito inexistente. Quando o haver aparece no sentido de existir ou ocorrer, indicando o tempo decorrido. Então, existir, o haver com o sentido de existir. O objeto direto, que é o complemento. Fazer, indicando temperatura, fenômeno da natureza e tempo. Aí também o sujeito é inexistente. Quando o verbo fazer aparece indicando temperatura, fenômeno da natureza e tempo. Sujeito indeterminado. Primeira, qualquer verbo na terceira pessoa do plural. Então, a primeira regra para descobrir o sujeito indeterminado é qualquer verbo na terceira pessoa do plural. Bateram no meu carro. Então, quando a gente lê a seguinte frase, bateram no meu carro, o verbo bateram nos possibilita uma variedade, né? Várias possibilidades para este sujeito. Então, poderia ser o meu vizinho, um cachorro, ou então as mulheres, ou os homens que passaram ali onde estava meu carro estacionado e bateram. Então, não tem como a gente determinar esse sujeito. Portanto, essa frase se classifica como uma frase com sujeito indeterminado. Não tem como determinar esse sujeito, certo? Essa é a primeira regra. Verbo na terceira pessoa do plural. No caso aí, bateram. A segunda regra é verbo transitivo indireto. Verbo intransitivo, verbo de ligação na terceira pessoa do singular, acrescido de si, que é o índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de ajuda. Então, precisa-se é um verbo transitivo indireto, o objeto indireto de ajuda. Então, aí, o sujeito também é indeterminado, pois precisa-se de ajuda, não sabe-se qual o sujeito que precisa-se de ajuda. Então, o se ali é um índice de indeterminação do sujeito, quando ele aparece no verbo intransitivo indireto, certo? Termos integrantes, complementos verbais, completa o sentido de verbos transitivos. Então, os complementos verbais são responsáveis por complementar o sentido de verbos transitivos. Complemento verbal desproposicionado, teremos aí o objeto direto, verbo transitivo direto. Já senti saudades. Então, já senti. Senti o quê? Saudades. Então, aí encontramos os verbos, o verbo sentir, e o objeto direto é saudade. Então, já senti. Automaticamente você vai perguntar, sentiu o quê? Então, necessita-se de um complemento. E este complemento é o objeto direto.
complemento verbal preposicionado, objeto indireto. Então, o verbo transitivo indireto ele necessita de um objeto indireto para dar-se o que? Sentido à frase. Cuida de mim enquanto não me esqueço de você. Então, cuida é um verbo transitivo indireto, logo necessita-se de um complemento. Cuida, cuida de quem? Não cuida de mim, que é o objeto indireto. Esqueço de você. Esqueço de quem? De você, que é o objeto indireto. Predicativo. Predicativo do sujeito, termo qualificador presente no predicado, que se refere ao sujeito. Então, a atriz cantou o hino embriagada. Quem cantou o hino embriagada? Ao fazermos essa pergunta, descobrimos o sujeito, que é a atriz. Logo, ao descobrirmos esse sujeito, veremos o predicado do sujeito, que é do verbo até o final, que é cantou o hino embriagada, predicativo do sujeito, que é o termo qualificador presente no predicado que se refere ao sujeito. Então, cantou o hino embriagado se refere ao sujeito atriz, certo? A joia era de ouro, predicativo do sujeito é de ouro. Então, era de ouro é o predicativo do sujeito, certo? O que era de ouro? A joia. Aí, ao fazermos essa pergunta, descobrimos o sujeito, que é a joia, certo? Predicativo do objeto, termo qualificador presente no predicado, que se refere ao objeto, alterando, em alguns casos, a estrutura. Então, se tirarmos esse objeto, esse predicativo do objeto, a estrutura, o sentido desta frase, desta oração, será o que? Será modificada, certo? Achei o professor engraçado. Achei o que? O professor engraçado. Temos ali o verbo transitivo direto. Achei o professor engraçado. Então temos o verbo achei e o seu complemento, seu predicado do objeto. Objeto é o professor. E é engraçado é o predicativo do objeto, certo? Então, o verbo transitivo direto necessita-se de um complemento, que é o objeto direto, certo? E o predicativo do sujeito qualifica o predicado. Então, se tirarmos o predicativo do objeto, essa frase será modificada. Então, modificará a sua estrutura, certo? Então, achei o professor. Então, achei traz para a gente o aí de encontrei, né? Então, essa frase tem o sentido de encontrar. Achei o professor. Já achei o professor engraçado, então tem um outro sentido, que é eu considerei o professor engraçado. Então, ao tirarmos esse predicativo do objeto, essa frase muda a sua estrutura e assim muda o seu sentido. Agente da passiva. Termo preposicionado responsável pela ação verbal na voz passiva analítica. É o verbo ser mais particípio. Então, ao analisarmos, temos que dar atenção especial para o verbo ser mais o particípio. Assim, descobriremos o agente da passiva. O material foi preparado pela professora. Certo? O material foi preparado pela professora. Agente da passiva. A próxima frase é sabido de todos que ele é corrupto. É sabido é
é o verbo ser mais o particípio, certo? É do verbo ser e sabido é o particípio do verbo saber, certo? Então, aí o termo preposicionado é responsável pela ação verbal. Então é sabido o quê? De que todos que ele é corrupto. Então é sabido de todos, então é sabido por todos. Então está aí o termo que o verbo ser e mais o particípio do verbo. E assim vemos o agente da passiva ao considerarmos o verbo ser mais o particípio. Complemento nominal, termo preposicionado que complementa. Então, complemento nominal, termo preposicionado que completam sentido de adjetivos, advérbios e substantivos abstratos. Vocês devem ficar atentos aos novos editais. Atentos aos novos editais. Atentos é o adjetivo, porque então atentos é o adjetivo. Logo, esse adjetivo necessita de um complemento nominal para ter seu sentido em frase. Então, o complemento de atentos é aos novos editais. Então, vocês devem ficar atentos ao que? Aos novos editais. Complemento nominal. Estamos perto da praia. Perto é um advérbio. Esse advérbio ele pode variar de acordo com o número, certo? Então, portanto, necessita-se também de um complemento nominal, que é da praia. O desrespeito aos idosos é crime, termo paciente. Então, dos idosos, então o desrespeito aos idosos é crime. Então, vemos aí a presença de um termo paciente. É preposicionado com complemento nominal, não indica posse. Então, ao lermos essas duas frases, né, desrespeito aos idosos é crime e o desrespeito dos idosos é crime, podemos aí fazer uma diferenciação entre adjunto adnominal e complemento nominal. Para ser um complemento nominal, é preciso que não indique posse, certo? O termo seja paciente e tenha-se e seja preposicionado. Já em questão adjunto adnominal, não é necessário, certo? Pode ou não aparecer preposição, pode ou não indicar posse. Já o termo ele é agente. Então o sujeito ele pratica a ação, ele não sofre. Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, instrumento, lugar, causa, dúvida, modo, intensidade, finalidade. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo, de um advérbio. Termos acessórios. Adjunto adverbial é o termo circunstancial. Em São Paulo não está muito frio neste outono. Então, o sujeito, na verdade, o adjunto adverbial de lugar é em São Paulo. O adjunto adverbial de negação é o não. O adjunto adverbial de intensidade é o muito frio. Neste outono, adjunto adverbial de tempo. Aposto versus vocativo.
O aposto é um termo acessório da oração que se liga ao substantivo, tal como o adjunto adnominal, mas que, no entanto, sempre aparecerá com a função de explicá-lo, aparecendo de forma isolada por pontuação. O vocativo é o único termo isolado dentro da oração, pois não se liga ao verbo nem ao nome. Não faz parte do sujeito nem do predicado. A função do vocativo é chamar o receptor a que se está dirigindo. É marcado por sinal de pontuação. Exemplo de aposto. Aposto esclarece e explica o termo antecedente. Ele é marcado por pontuação, pelo seguinte ponto: vírgula, parêntese, traços, dois pontos. Então, é a seguinte frase: está em festa a capital maranhense, vírgula, São Luís. Ou então, dois pontos, São Luís. Ou então, traço, São Luís. Então, o aposto ele é intercalado por vírgula, traço, dois pontos. Então, ele é sempre intercalado. Pode ser intercalado, né, na frase, ou então no final da frase, isolado por vírgula, por traço ou por parêntese, indicando assim uma explicação ao termo antecedente. Então, São Luís, referindo-se à capital maranhense. Vocativo é um chamamento, marca de uma interlocução. Então, vocativo é um chamamento, marca de uma interlocução e é virgulado. Então, sempre que tiver um vocativo, ele será virgulado, terá uma vírgula, isolando ele da frase. Maria, você tomou banho? Então, apresenta-se nessa frase aí um chamamento, né? Por Maria. Você tomou banho, Maria? Então, sempre é intercalado ali, sempre isolado por vírgula. É isso daí, professor. Muito obrigado. Obrigado, alunos. Finalizamos essa aula.